Henker que vive duas vezes. Capítulo 9. Tutorial 7. Capítulo 9. Tutorial 7. Yeon-woo olhou para o jovem como se perguntasse o que havia de errado com ele. O jovem parecia ter muito a dizer, mas manteve a boca fechada. Ele estava pensando que isso era uma chance. Sua única chance de sair deste lugar horrível. Seus olhos então se encheram de determinação. Ok, vou te ajudar. O que você quer que eu faça? O jovem se apresentou como Yu. Yu? Sim, Yu. Todo mundo me chama por esse nome. Yeon-woo percebeu que era um pseudônimo, mas não se incomodou em perguntar mais nada. Afinal, eles se separariam depois de conseguirem o que precisavam um do outro. Tudo bem, Yu, vou abrir um caminho, então siga logo atrás de mim. Se você ficar para trás, vou deixá-lo aí. Entendi. E mais uma coisa. Use títulos honoríficos ao falar comigo. Não vou deixar você sair só porque você é uma criança. Yu achou que não era mais necessário agir com força, pois ele já não havia conseguido esconder sua idade, então respondeu com ok. Ainda assim, como se a teimosia lhe corresse no sangue, ele não queria parecer fraco até o fim. Com seus olhos dracônicos ativos, Yeon-woo assumiu a liderança e caminhou ao longo da passagem. Cada vez que avançavam uma certa distância, uma marionete de cobre aparecia e bloqueava seu caminho. Assumindo a mesma postura de Yeon-woo, os fantoches tentaram atacá-los. Mas a cada vez, Yeon-woo os empurrava para o lado e enfiava a adaga em suas falhas. Kwang asterisco. Sempre que Yeon-woo brandia sua adaga, um ou dois membros do boneco de cobre apareciam no ar. Às vezes, fragmentos quebrados de suas cabeças caíam no chão. Se até agora ele estava focado na velocidade, agora seu foco mudou para colidir de frente com os bonecos de cobre e derrubá-los. Depois de mudar para ele percebeu que esse método era melhor. Ele foi capaz de descobrir algumas pistas sobre novas maneiras de usar seus sentidos com seus músculos agora mais fortes. Durante todo o tempo em que seguiu Yeon-woo, Yu não conseguiu evitar a boca aberta. Sempre que Yeon-woo balançava sua adaga comum, os monstruosos bonecos de cobre explodiam em pedaços. Ele estava começando a duvidar se eram os mesmos fantoches com quem ele havia lutado antes. Então, Yeon-woo olhou para ele. Um olhar perguntando por que ele ainda não tinha começado a falar. Só então Yu recobrou o juízo e abriu a boca. Não sei sobre você, mas posso ver mana inerentemente. Inerentemente? Por um momento, Yeon-woo parou de andar e estreitou os olhos. Isso é algo relacionado à sua linhagem, Shuichi. É semelhante. Casos como este eram escassos na Terra, mas podiam ser frequentemente encontrados em outros mundos. Casos de indivíduos possuidores de algum talento único, Inen, ou talvez até mesmo um poder sobrenatural, Shaonen, foram associados a fatores genéticos. Eles geralmente tinham um ancestral notável e suas habilidades foram transmitidas aos seus descendentes geração após geração. Então, os descendentes despertariam suas habilidades durante a vida, ganhariam destaque e continuariam transmitindo suas habilidades aos seus descendentes. Este também foi o caso de Yu. A habilidade que herdei é algo parecido com a afinidade com a mana, que me permite ver, sentir e saborear a mana. Foi assim que descobri que os bonecos de cobre tinham sensores acoplados a eles. Yeon-woo pensou profundamente por um tempo. Isso não é semelhante ao Jeong-woo? A característica que seu irmão tinha, psicometria. Ser capaz de se comunicar com tudo também significava que ele poderia se comunicar com mana. Naturalmente, seu irmão não teve nenhuma complicação ao sentir mana, ao contrário de outras pessoas da Terra que comumente lutam contra isso. Em vez disso, ele conseguia lidar com a mana com muita facilidade, como se tivesse acabado de recuperar algo que havia perdido. Foi dito que seus companheiros ficaram chocados ao ver isso. A razão pela qual ele foi escolhido pelo antigo dragão Calatus foi tudo por causa dessa característica dele. Como ele podia se comunicar com todas as coisas, era possível que ele herdasse as habilidades da raça dos dragões que os humanos comuns não conseguiam compreender. Portanto, a descrição do mana que seu irmão deixou em seu diário não foi muito útil para Yeon-woo. Todo o conceito era algo em que Yeon-woo não podia confiar, como uma torta no céu. O mesmo aconteceu com Yu. A herança da linhagem e o despertar de habilidades através de características, ambos soavam iguais também, Yeon-woo. Tecnicamente, essas duas pessoas podem ser classificadas como gênios, o que eu não sou. Yeon-woo estava começando a pensar que o acordo que ele havia feito com Yu acabaria sendo de pouca ajuda para ele. No entanto, o próximo comentário que Yu fez chamou a atenção de Yeon-woo. Você pode considerar mana como uma espécie de rio. Magia seria a água retirada do rio para um reservatório. Yeon-woo repetiu para si mesmo em voz baixa. Um reservatório? Algo pairava em sua cabeça e confundia seus pensamentos. Nesse ínterim, Yeon-woo já havia derrotado o último boneco de cobre restante e estava se aproximando do portão de ferro que levava à seção B. Você concluiu com sucesso a seção A como jogador solo. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 500 karma. Você adquiriu 300 karma adicionais. Sua saúde e mana serão restauradas.
Todos os efeitos de status serão removidos. Felizmente, não fomos reconhecidos como uma equipe. Olhando para a pilha de mensagens, Yeon-woo deu um leve sorriso. O sistema de interface marcou tudo como conquistas de Yeon-woo. Provavelmente porque os bonecos de cobre foram cuidados por Yeon-woo sem qualquer ajuda de Yoo. Ganhei 800 pontos com isso. Em A Torre, o conceito de karma era muito importante. Karma, um sistema de pontuação dado de acordo com as conquistas do jogador. A Torre e os Guardiões forneciam recompensas baseadas no karma. E também era usado como moeda entre os jogadores e podia ser trocado por outros itens. Basicamente, era algo que cada jogador tinha que fazer o seu melhor para reunir o máximo possível em toda a torre. Mas Yeon-woo, que acabara de passar na sessão A do tutorial, já havia ganhado tanto karma. Outros ficariam chocados se soubessem disso. Ainda não é suficiente, preciso acumular mais, tanto quanto possível. Yeon-woo fechou a janela do karma e entrou na sala de espera da seção B. Um ar refrescante entrou em seus pulmões. Quem é aquele cara? O que há com a máscara dele? Ele acabou de passar na seção A, certo? Em um momento como este? Espere aí, onde estão os outros caras? Ele está sozinho? Além do portão de ferro, havia cerca de uma dúzia de pessoas olhando em sua direção com espanto. Foi surpreendente que ainda houvesse participantes tentando passar mesmo depois de 2 semanas, desde o início do tutorial. Era de conhecimento geral que as pessoas que entravam na torre desta vez normalmente esperariam pela próxima rodada em vez de invadir no meio. Mas o que o surpreendeu ainda mais foi que apenas uma pessoa abriu o portão de ferro e entrou na seção B. Eles se perguntaram se ele havia rompido a cruel seção A sozinho. O que você está fazendo? Você não vem? Yeon-woo disse enquanto olhava para trás. Então, Yoo cruzou o portão de ferro, incrédulo. Seus lábios levemente trêmulos murmuraram em voz baixa. Finalmente, estou fora. Era uma voz misturada com diversas emoções. Você entrou na seção B. A sala de espera da seção B era bem grande. A sala tinha o formato de uma cúpula e parecia grande o suficiente para acomodar milhares de pessoas. Havia um grande número de pessoas na sala de espera e cada uma delas fazia algo diferente. Alguns afiavam suas espadas com pedras de amolar e alguns faziam alguns exercícios de aquecimento. Também havia alguns que dormiam num canto, enquanto outros ficaram gravemente feridos com membros amputados. Excluindo Yu, eles foram as primeiras pessoas que ele conheceu desde que chegou à torre. Mas Yeon-woo ignorou todos os olhares que lançavam para ele. Porque eles são todos desistentes. Eles eram aqueles que não conseguiam mais pensar em seguir em frente depois de passarem pela terrível sessão A. Todos desistiram dos desafios e aguardavam o término do prazo de 30 dias. Ao contrário de sua definição de instruções do usuário, o tutorial é um lugar perigoso onde os jogadores podem realmente morrer se não se recomporem. Havia muitas pessoas na sala de espera da seção B que conseguiram superar os perigos, mas ficaram desanimadas. Eles perderam seus companheiros e entes queridos diante de seus olhos e sucumbiram ao medo da morte. Até eu também estaria cansado. O tutorial se torna cada vez mais difícil à medida que os jogadores continuam a progredir. Claro, era inevitável que muitos jogadores decidissem desistir, por isso, se ele prestasse muita atenção a eles, isso só o distrairia. Yeon-woo mudou-se para uma área vazia. Felizmente, ele conseguiu encontrar um banco sem ninguém por perto. Então ele ligou para Yoo, que estava pregado no local. Yoo. Sim. Ele estava olhando para um lado com olhos brilhantes. Então ele se assustou e se virou para Yeon-woo. Vamos terminar nossa conversa primeiro. Ah, sim. Yoo lançou mais um olhar irritado para aquele lado e rapidamente se aproximou de Yeon-woo e sentou-se em frente a ele. Yeon-woo olhou para onde Yoo estava olhando. 4 jogadores estavam reunidos naquele local. Eles tinham uma expressão severa em seus rostos. Eles são seus companheiros de equipe? Eles eram, mas não mais. A expressão de Yoo estava fria. Eles o deixaram nas garras da morte. Era natural ficar com raiva. Mas Yoo parecia não querer mais se envolver com eles. Lixo é apenas lixo, e não adianta nada ficar amarrado com lixo. Yeon-woo gostava muito desse tipo de atitude. Há uma linha tênue entre vingança e imprudência. Saber diferenciar objetivamente entre eles significava que ele tinha muito espaço para crescer. Onde eu estava? Fluxo de mana, ou algo assim. Ah, sobre isso. Para sua surpresa, Yoo sabia muito sobre mana. Para ser exato, ele sabia muito sobre a teoria. Na maioria dos casos, aqueles que herdaram habilidades mágicas eram frequentemente fracos com a teoria. Mas Yoo disse que foi forçado a estudar desde cedo por causa das políticas de sua família. Graças a ele, Yeon-woo foi capaz de conceituar magia e mana. Ainda era difícil entender a maior parte da teoria, mas à medida que as coisas começavam a tomar forma em sua mente, foi possível que ele assimilasse, até certo ponto, o que Jeon-woo havia escrito em seu diário. Então, sim, tive uma ideia aproximada do que é mana. Mas se não posso usá-lo, é completamente inútil. Qual é uma maneira fácil de lidar? Quero dizer, usar mana. Bem. Yoo coçou a nuca.
Eu realmente não sei. É refrescante, eu acho. Na verdade, consegui lidar com isso desde o início, por isso é difícil explicar como. É assim mesmo? Bem, é o que é. Yeon-woo acenou com a cabeça como se já soubesse disso. Ele já havia adivinhado, pois sentia que Woo era parecido com seu irmão. Mas isso não significa que não houve progresso algum. Pelo menos ele foi capaz de aliviar a vaga sensação que tinha. Só isso já foi uma grande colheita. Ele não havia perdido nada com o acordo, já que só precisava levar Yu com ele para a seção B, que era para onde ele estava indo de qualquer maneira. Então vou me despedir daqui. Você vai esperar o tutorial terminar e depois voltar, certo? Sim, sim. Yu parecia ter algo a dizer quando viu Yeon-woo se levantando de sua cadeira, mas apenas assentiu silenciosamente. Mesmo que ele quisesse chegar à torre, apenas aqueles que obtivessem as pontuações mais altas durante o tutorial seriam elegíveis para entrar. Então não havia como ele conseguir. Ainda assim, Yu mostrou uma expressão ligeiramente arrependida. Yeon-woo, porém, virou as costas deixando apenas com um breve adeus. Ele havia passado apenas na seção A, ainda faltavam 5 sessões, 2, até a seção F, então foi necessário diminuir rapidamente a distância entre ele e os líderes e recuperar o tempo perdido. Foi nesse momento, quando Yeon-woo estava prestes a se despedir, quando de repente viu 4 jogadores vindo em sua direção. Eles foram o grupo que abandonou Yu.